Fala galera, aqui é o professor Caju e vamos para mais uma resolução comentada. Dessa vez é uma questão da PUC do Paraná 2020/1 e ela diz o seguinte: um experimento é desenvolvido com o intuito de se analisar os efeitos dos campos elétrico e magnético sobre uma carga elétrica de massa m. O experimento consiste de 3 etapas e aí tem um esquema aqui onde você pode ver as etapas. Primeira etapa, a carga negativa é acelerada a partir do repouso no trecho de A até B por uma diferença de potencial U. Ao atingir o ponto B com velocidade V, a carga é lançada horizontalmente e a diferença potencial deixa de existir. Ou seja, aqui até aqui tem uma diferença de potencial que faz essa carga ser acelerada, parte do repouso, ganha uma certa velocidade, aqui se encerra a diferença potencial, ela é lançada, ou seja, ela continua com essa velocidade em frente até a próxima etapa. A segunda etapa é o trecho livre, de influência elétrica ou magnética, a carga se desloca entre os pontos B e C. Não ficou muito claro aqui se há a influência do campo gravitacional, porque ela tem uma certa massa, mas vamos considerar que seja desprezível, pois ela continua aqui perfeitamente em linha reta, ou estava sobre uma plataforma, enfim, não ficou claro. Terceira etapa, ao atingir o ponto C, um campo magnético B constante, direção perpendicular ao plano vertical, plano do papel, é acionado, fazendo com que a carga negativa execute um movimento circular uniforme no sentido anti-horário de raio R. Então ela vai fazer o raio R aqui, sentido anti-horário, ou seja, quando ativar o campo magnético ela entra nesse movimento circular, onde ela percorre uma circunferência com um certo raio R, tá? Porque sabemos que quando uma carga elétrica adentra um campo magnético, ela sofre a influência de uma força magnética. De acordo com as variáveis apresentadas na descrição do experimento, qual é a opção que representa o módulo para o valor do raio R a que a carga fica sujeita na terceira etapa? Despreze qualquer tipo de atrito e influência da gravidade. Vemos aí um certo problema, porque olha as opções. Todas as opções têm o valor Q. Esse valor Q não foi citado no enunciado. Variáveis apresentadas, né? Acho que houve uma falha aqui do examinador, né? Em compensação, a variável V foi apresentada. A variável V foi apresentada aqui e não aparece nas equações da resposta. Então eu vou me guiar pelas equações aqui, não pelo que realmente foi apresentado ou não. Ele quer saber o raio de curvatura feita pela partícula, esse raio aqui, ó. Sabemos que o raio é calculado como massa da partícula vezes a velocidade com que ela estava quando foi ativado o campo magnético, sobre a carga vezes o campo. Habib mv 1 kb, não é assim? R igual a mv sobre QB. Acontece que o V não aparece na fórmula, então eu tenho que substituí-lo por outro valor. E aí eu me lembro da primeira etapa, que é a que dá essa velocidade a ela, né? A primeira etapa está aqui, é a que uma força elétrica faz com que ela aumente a velocidade, tá? Então há um trabalho realizado pela força elétrica. E o trabalho de uma força elétrica é dado pela carga, que não foi dita qual eu vou chamar de Q, por causa das opções, vezes a diferença de potencial U, certo? Q vezes U. Então aí teremos que o trabalho da força elétrica também temos pelo TEC, o trabalho da força resultante, teorema da energia cinética, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Juntando essas duas, eu tenho que a variação da energia cinética é igual a Q vezes U para essa questão. A variação da energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Só que a inicial é nula, porque a energia cinética é o quê? mv ao quadrado sobre 2, e a velocidade inicial é nula. Então vai ficar mv final, que é o v, ao quadrado sobre 2, igual a Q vezes U, isolando o v
vai ficar v quadrado igual a 2qu sobre m, e tirando raiz dos dois lados, fica a raiz de 2qu sobre m. Finalmente, substituindo na fórmula do raio, eu tenho que raio é igual a m sobre qb, que multiplica o v, que é raiz de 2qu sobre m. Passando tudo para dentro da raiz, fica a raiz de... O m fica ao quadrado, porque entrou na raiz, 2qu sobre q quadrado, b quadrado, m. Finalmente, ajeitando, ó, dá para cortar o q com q quadrado, o m com m ao quadrado, e eu tenho raiz de 2mu, embaixo sobreviveu quem? Q e b quadrado, qb ao quadrado. E aí temos a alternativa da letra A, né? 2mu sobre qb quadrado. Então, é uma questão que parece que apresentou algumas falhas, uma questão até eu considero bem feita, várias etapas, testa várias coisas, mas faltou um pouco de detalhe, de precisão no enunciado, mas não era impossível de resolver a partir do momento que você tinha as alternativas, certo? Então é isso, continuar praticando, porque nem sempre fica tudo 100% claro. Às vezes você tem que adivinhar um pouquinho pelo que está na própria questão, o que o examinador quis, e às vezes não ficou perfeito, tá? Então é praticar. É isso aí, até a próxima resolução comentada.